Nessas condições, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao do mês. Vamos lá para o texto base. A receita R de uma empresa, ao final de um mês, é o dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviços nesse mês. E a despesa D é todo o dinheiro utilizado para pagamento de salários, contas de água e luz, imposto, entre outros. O lucro mensal obtido ao final do mês é a diferença entre a receita e a despesa registradas no mês. O gráfico apresenta as receitas e despesas em milhão de real de uma empresa ao final dos 5 primeiros meses de um dado ano. Ou seja, se a gente olha aqui, peraí que travou, foi. Se a gente olha aqui para para essa legenda aqui embaixo, então a receita é essa linha contínua que está aqui e o tracejado representa a despesa, né, para cada um dos 5 primeiros meses do ano. Então, por exemplo, a receita no mês de janeiro foi de 10 e a despesa no mês de janeiro foi de 5. E isso aqui está em milhão de real, mas isso aqui pouco importa para a gente no final das contas, beleza? E a previsão para os próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Então vejam de novo, ó. O que ele quer aqui é que esse lucro mensal não seja inferior, ou seja, tem que ser maior do que ou igual, por isso que aqui está maior do que ou igual, ao maior lucro obtido até o mês de maio, beleza? Então, nessas condições, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao do mês D. Bom, então o que a gente quer descobrir aqui é qual foi o maior lucro obtido até o mês de maio, né? Que é esse mês que está aqui, beleza? E lembrando que o lucro é você pegar a receita menos a despesa. É o quanto você recebeu, o quanto você faturou, menos o que você gastou, beleza? Então, como esse gráfico aqui ele é todo proporcional, né? De certa maneira, o maior lucro vai ocorrer naquele mês em que você olhar aqui que tiver a maior distância entre esses dois gráficos. Porque no mês em que tiver a maior distância entre esses dois gráficos, vai ser aquele em que a receita mais se desprendeu da despesa. Então, por uma mera observação gráfica aqui, né, como esses gráficos de linha, eles mostram essas tendências de crescimento e de decrescimento, o maior lucro está aqui, ó, no mês de fevereiro. Então, bastaria você perceber isso para resolver essa questão e marcar aqui que a alternativa correta é a letra B, que é o mês de fevereiro. Agora, se você ficou inseguro, você poderia calcular esse lucro para cada um dos 5 meses, tipo para janeiro, para fevereiro, para março, para abril e para maio, apesar de não ser necessário, como eu acabei de explicar aqui. Mas para janeiro seria 10 menos 5. Para fevereiro, que é esse mês aqui, seria 20 menos 10. Para o mês de março, seria o 15 menos 10. Para o mês de abril, seria o 20 menos o 15. E, por fim, lá no mês de maio, seria 28 menos 25. Beleza? Então, vejam que o primeiro lucro aqui em janeiro é de 5 milhões, em fevereiro é de 10, em março é de 5, em abril é de 5, em maio é de 3. Ou seja, o maior, de fato, foi o do mês de fevereiro. Logo, a alternativa correta dessa questão, letra B de bola, tá? Então, uma questão aí que envolve um gráfico estatístico, né? Caiu bastante questão de estatística nessa prova do Enem 2021 e a maioria delas questões fáceis, tá? Essa também é uma questão fácil porque, apesar de você ter um gráfico e de estar cobrando lucro, que é receita menos despesa, tipo, ele ainda explicou isso, né? Porque em algumas questões do Enem ele não explica, ele só fala em receita, em custo, e você tem que inferir que o lucro é a diferença entre a receita e o custo, ou receita e despesa, beleza? Mas aqui ele ainda explicou isso e os valores eram bem agradáveis. Então, por mais que você não tivesse essa percepção gráfica de que a maior distância representaria o maior lucro, se você fosse calcular os valores, seria muito tranquilo, as contas são super rápidas, simples. Então, vários quesitos aí que tornam essa questão uma questão tranquila lá da prova do Enem 2021.